Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Moisés e essa é uma atualização que eu estou trazendo aqui na tarde desse domingo. Para você que está ouvindo aqui, muita gente me procurou aí sobre esse ruído. Afinal de contas, um ministro lá do Supremo, a Suprema Corte Brasileira, né, se manifestou dizendo sobre a questão da linha sucessória no Brasil, como é que fica, já que tem o Lira lá. E aí ele não cita diretamente o presidente da Câmara, que foi eleito aí pela maioria absoluta dos seus pares, né? Nem cita também a questão do presidente do Senado. E aí era importante a gente trazer aqui, vai ser um vídeo rápido para a gente esclarecer essa linha sucessória e porque isso tem muito mais a ver com desinformação do que com informação efetivamente. Tá? Vou te explicar inclusive a questão do duplo padrão aí que existiu nesse comentário lá da corte e aí você vai entender aí mais perfeitamente. Talvez tenha um pouco de eco, eu estou numa sala aqui num auditório aqui onde eu fiz uma palestra e nesse momento eu estou sozinho, então tem muito eco, aí você releva. E o importante é o conteúdo que nós vamos trazer aqui para você. Tá? Antes de passar para o vídeo, pessoal, curte agora, compartilha, verifica se você está inscrito no canal Pátria e Defesa, vale muito a pena, tem vídeos e lives diárias aqui no canal Pátria e Defesa, estamos indo rumo a 650 mil inscritos e aí conto com você. E agora, conforme você já viu lá na capa, né, do vídeo que te trouxe até aqui, existe uma linha sucessória para a presidência da República no Brasil, que é óbvio, né, parte a partir da saída ou da ausência por qualquer motivo do presidente democraticamente eleito, aí no caso o presidente Bolsonaro. E o primeiro dessa linha sucessória é o próprio vice-presidente que foi eleito na chapa junto com ele, que é o general Mourão, né, que ali dentro dos preceitos tem assumido regularmente, tanto nas questões de saúde que o presidente Bolsonaro teve que se recuperar, quanto em suas missões internacionais. As missões de viagem ao estrangeiro, nesse momento, estão relativamente suspensas, né, em virtude da crise de saúde pública, mas a questão que fica é quem assume, e você vai ver que isso já aconteceu algumas vezes, inclusive já com o presidente Bolsonaro, no caso da ausência do presidente e do vice-presidente, que são eleitos. Tá? E a legislação brasileira, ela contempla aí, para essas vagas, o presidente da Câmara, no terceiro lugar, né, na linha sucessória, no caso o segundo, né, porque o primeiro é o presidente, o segundo seria o Mourão, que é o vice-presidente, e o presidente da Câmara, atualmente o deputado Arthur Lira, que foi eleito aí na semana passada, né. O quarto é o presidente do Senado, e também do Congresso Nacional, no caso agora o senador Rodrigo Pacheco, e na ausência desse, lá no quinto lugar, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, para o dia de hoje, nós estamos fazendo esse vídeo aqui em fevereiro de 2021, seria o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Né? Qual é o problema disso? Hoje, exatamente no dia de hoje, o presidente do Supremo soltou uma nota falando que é preocupante você ter na linha sucessória alguém que é réu na justiça, né? O que impediria, em tese, aí, ele assumir o cargo. Vamos fazer alguns comentários acerca disso. Em primeiro lugar, nós precisamos determinar essa condição de réu efetivo. Ele estava se referindo diretamente ao Arthur Lira, né, o deputado Arthur Lira, que foi eleito. E a primeira coisa que nós vamos ressaltar aqui é o duplo padrão dessa fala. Vamos supor que o deputado Lira fosse réu, eu vou explicar para você que tecnicamente, juridicamente, ele não é réu. Eu não estou aqui defendendo o deputado Lira, nem precisa disso, eu estou trazendo apenas um esclarecimento. O deputado Lira, Arthur Lira, está na mesma condição na atualidade que o deputado federal, que ele sucedeu, o deputado Rodrigo Maia, que era o antigo presidente até alguns dias atrás, está. Os dois possuem, vamos dizer, inquéritos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Esses inquéritos estão em fase avançada, porém, devido aos embargos, ambos os deputados não estão na condição efetiva de réu. Ou seja, tecnicamente, esse argumento não se aplicaria, tá? Porque ainda existem embargos, ou seja, recursos a serem julgados, né, para que eles fiquem nessa condição. Outra coisa que é importante dizer, em 2016 houve uma decisão do Supremo, e isso é vamos dizer, um pensamento, é uma manifestação do Supremo
para uma lei que sequer existe na Constituição. A Constituição não fala, tá, desta situação em que, se alguém estiver na condição de réu, não poderia assumir como presidente da República. O que ela diz é que a lisura e a questão política e tudo mais, né, mas não é efetivamente pela questão de ser réu. Isso é vamos dizer, uma decisão que a própria Suprema Corte toma ao ter sido questionada lá no passado. Só lembrando, só para quem aí está com a memória curta, o Arthur Lira e o Rodrigo Maia, que têm as mesmas condições jurídicas, ou seja, existem algumas situações, eu vou já falar da questão da denúncia do Lira, mas que possuem essas condições, eles, no caso do Maia, quando houve a ausência sucessiva do presidente e do vice-presidente, o presidente brasileiro foi aos Estados Unidos, o presidente Mourão, o vice-presidente Mourão também se ausentou do país, salvo me engano foi a China, e o Rodrigo Maia assumiu normalmente a função ali em 2019, a presidência de forma interina, né, até que ambos retornassem. Então, naquele momento não houve nenhum questionamento por parte da corte do país, provavelmente porque jogavam no mesmo lado, né? Mas agora, estranhamente, aí, como o novo presidente aí tem como bandeira as causas e as questões que foram contempladas no pleito de 2018, que elegeu o presidente, os deputados federais e 2/3 do Senado, aí a turma já ficou um pouco preocupada, né, nessa questão. Bom, em primeiro lugar, pessoal, caso isso efetivamente ocorresse e o Arthur Lira estivesse na condição de réu, naturalmente, o próximo na linha sucessória seria o Rodrigo Pacheco. Esse não possui nenhum tipo de procedimento, pelo menos conhecido até hoje lá vamos dizer, na condição de denúncia, né? E assumiria normalmente e, na sua ausência, o próprio presidente do Supremo. Então, essa conversa ela é mais uma desinformação do que uma informação, é mais para provocar um desgaste naquele deputado que é o novo presidente da Câmara e que está ali abraçando as causas. A gente vai, mais uma vez eu digo para você, tenha calma, ninguém aqui está defendendo a situação A, B ou C, a gente quer trazer para você alguma informação que talvez você esteja se precipitando por ela. Porque agora eu vou precisar explicar para você em que condições todo mundo fala isso, aliás, a imprensa de uma maneira geral, quando é conivente para ela e quando é conveniente, para ela, ela simplesmente taxa alguém e coloca a pessoa na condição de réu, acusado, preso, enfim, de acordo com o lado. É o famoso duplo padrão, né? Com relação ao Rodrigo Maia, que estava na mesma condição, nada disso foi ventilado. Agora, como tem um presidente agora que é favorável à população brasileira, porque foi a população que compareceu às urnas lá em 2018, né, e elegeu tanto o presidente da República quanto os deputados, portanto, o projeto, aquele momento, era um projeto das pautas que estão sendo defendidas pelo novo presidente, inclusive a de não oferecer resistência, e sim para que o país avance, ou seja, são pautas que interessam a população brasileira. A turma ficou um pouquinho ali, vamos dizer assim, ressabiada, né, para que a gente use uma expressão bastante coloquial. Tá? O que acontece aí, nesse caso do Lira especificamente? O Lira pesa sobre ele duas acusações específicas. Né? Uma é que seria aquela questão de rachadinha, alguma coisa nesse sentido, ele chegou a ser colocado ali a investigação a partir do Ministério Público do próprio estado dele, o estado do Alagoas, que, há tempos recentes, já foi encerrada essa investigação e ele foi dado como inocente. Então, a imprensa continua colocando essa questão para ele, porém, essa questão já foi encerrada e o inquérito foi encerrado, não existe mais essa denúncia. Esse é o primeiro ponto a ser dito. O segundo ponto é que existe uma única denúncia contra o Arthur Lira, tá, que pesa sobre o inquérito da Lava Jato, e aí todo mundo, meu Deus, ele é denunciado na Lava Jato, tarará. Vamos ter um pouquinho de tranquilidade nisso. Essa única denúncia, que ainda não o colocou na condição de réu, ele ainda tem embargos a isso, tá, para oferecer, ela é feita por um único delator, que é um desafeto direto. Então você imagina o seguinte, você tem um inimigo, tá? Você tem um inimigo, e esse inimigo é chamado para dar uma opinião sobre você. Eu estou colocando na condição para o cidadão poder entender. Tá? Eu trabalho com assuntos de geopolítica, estratégia, e assuntos militares, assuntos ligados à defesa, aí há quase 30 anos. E a gente observa essas manobras que desqualificam as pessoas para que elas não tenham poder de agir.
Esse me parece um caso bastante específico. Eu não estou inocentando nem acusando o deputado lá, sequer eu conheço, mas eu conheço os fatos. E os fatos dizem que o seu delator é uma única pessoa, que é um desafeto, inclusive político, é uma pessoa que, vamos dizer assim, tem interesse, tá, de que ele não, vamos dizer assim, prospere na sua própria vida. Quando você vai para uma questão judicial normal, entre pessoas, entre cidadãos, e você tem, no caso, testemunhos a serem apurados, a primeira coisa que o juiz pergunta é se você tem alguma coisa contra ou a favor a pessoa que você está denunciando. E caso você diga que você tem contra, sequer o seu depoimento é levado a sério, né? E ele é desconfigurado e você sequer poderá fazer esse depoimento. Mas quando há interesses políticos envolvidos, surgem esses personagens que um denuncia o outro para manter sempre as pessoas refém em processo. Quando alguém se apresenta, vamos dizer, de forma a representar interesses corporativos dos próprios políticos, nada disso importa, como é o caso, por exemplo, lá do Botafogo, aí, que era o ex-presidente aí da Câmara. Porém, quando alguém que se apresenta nessa condição se coloca não na posição de defesa do estamento, mas sim na defesa das pautas que interessam à população, aí essa pessoa vira de tudo, a imprensa cai em cima, né? E aí se torna aí, essa construção de narrativas em desinformação. Na cabeça do brasileiro, todo mundo acha que o atual presidente da Câmara é cheio de processos e problemas, condenações, não sabe nem por que ele está livre, né? É a pergunta que as pessoas se fazem. Eu estou trazendo aqui apenas uma desmistificação para você. Eu não estou dizendo nem que ele é a melhor pessoa do mundo, enfim, eu estou apenas apresentando essa questão do duplo padrão e espero que você que está despertando para essa questão política, despertando para essa questão de como os poderosos manobram as peças, principalmente mantendo um refém do outro, estão agindo exatamente nesse momento. O que me parece é o que ocorreu, simples assim. Primeiro, não há nenhum efeito em a imprensa ou qualquer outra autoridade se manifestar dizendo que não deveria, que é arriscado você ter alguém na condição de réu na linha sucessória. Principalmente porque esse ato de forma técnica sequer existe para nenhum dos 5 ocupantes aí dessa possibilidade. O primeiro, o próprio presidente; em segundo lugar, o vice-presidente General Mourão; em terceiro lugar, é o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal; em quarto, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional; e o próprio presidente da Corte Suprema Brasileira, que é o Luiz Fux, que fez esse pronunciamento. Ou seja, essa hipótese ela sequer existe no momento. Então, como a gente sempre traz aqui para você, a quem serve dizer isso? É uma intimidação? É uma forma, né, de dizer, olha, não vem para cima da gente, porque de repente eu te transformo em réu aqui. Eu só estou aqui confabulando, tá, pessoal? Não estou afirmando absolutamente nada, mas eu gostaria de explicar para você como esse jogo aí funciona. Eu também vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que as pessoas precisam estar mais esclarecidas, porque no Brasil se implantou uma espécie de maniqueísmo de forma absurda: ou as pessoas são santas ou as pessoas são totalmente malvadas. E o espectro do ser humano ele contempla muito mais do que isso, e é importante que você comece a abrir os olhos para saber a quem essas informações, a quem interessa colocar alguém em um polo do lado da bondade ou do outro, né? Então, aqui os inscritos aqui do canal Pátria e Defesa estão no nível sempre mais elevado aí dessa discussão, estão além dessa questão aí de direita e esquerda e tudo mais, e sim preocupados com a questão final, que é a política e o país avançar. Esse é um canal que defende os interesses do Brasil, né? Nós analisamos a questão política e geopolítica e militar para interesse e benefício do Brasil e dos brasileiros, independente de partido, tudo mais. Mas quando nós vemos esse tipo de manobra, nós já entendemos que alguém que chega para, vamos dizer, colocar à frente pautas, né, principalmente pautas que já estão ali previstas desde lá de 2018 e que nós fomos lá e contemplamos essa pauta com o nosso voto, quando essa pessoa tenta implementar isso, e a gente está falando aqui das reformas administrativa, tributária, a própria reforma política, né, destravar a questão da diminuição do Estado, ou seja, as privatizações. Então, são coisas que interessam à população, mas não interessam nem um pouco ao próprio estamento. Aí você vê essa figura ser atacada, você já liga o seu alerta aqui. Pessoal, esse foi um vídeo rápido aqui, apenas para a gente trazer aqui, né, nesse domingo aqui, né, já está saindo para você
agora. Eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Nós vamos ter live provavelmente hoje aqui, eu ainda não defini o horário. Vamos também ter uma live aqui para o clube de membros do canal. Então, se você não é membro ainda do canal Pátria e Defesa, lá a gente conversa e responde todas as perguntas de forma muito mais intimista. A gente sabe como é que funciona aqui a plataforma, nem tudo pode ser falado aí nas lives abertas, nos vídeos, né? Porque há aí alguma restrição. Hoje as pessoas estão muito sensíveis e aqui nós trazemos os fatos, né, sobre os assuntos, tá? Então eu te espero na próxima live. Vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, verifica muito se você está inscrito. Se não tiver, dá essa força aí, se inscreve. Estamos chegando a 650 mil inscritos aí. E aí a tua inscrição pode ser muito útil nesse momento para que a gente possa levar essa informação a mais pessoas, tá? Te vejo no próximo vídeo aí. Toda a fonte de notícias disso que nós conversamos agora está lá, sempre vai estar lá no portal Pátria.digital. O link está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário em destaque, assim como vários links aí do canal, tá? De tudo que a gente trata aqui no canal Pátria e Defesa. Te espero logo a seguir. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Esse aqui é o seu amigo Moisés. Deus abençoe a todos vocês e fui!